Hoje eu vou falar sobre um assunto tabu, que é o suicídio, mas nós precisamos falar sobre a prevenção do suicídio. O suicídio, ele não é nem sinal de fraqueza e nem sinal de coragem. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando que a pessoa se suicidou porque ela não tem coragem, ou a pessoa se suicidou porque ela tem muita coragem. O suicídio, ele não é nem uma coisa e nem outra. O suicídio, ele é quando a pessoa chega num determinado momento da sua vida, que ela não vê saída, ela não encontra solução para nada do que ela tem na sua vida, e ela fica com uma dor muito profunda, e essa dor muito profunda, ela não encontra algum recurso que seja para ela poder sair daquele momento e poder auxiliar. Normalmente na nossa vida nós passamos por várias situações e nessas situações nós sempre, por pior que essas situações sejam, nós conseguimos achar como a gente pode no final transformar essa situação, por mais dolorosa que essa situação seja. Então a gente sempre acaba achando um caminho, mesmo que esse caminho seja doloroso. Quando a gente fala de suicídio, essa pessoa ela chegou num determinado ponto que ela não consegue enxergar. E aquela dor ela é tão profunda, que ela não consegue ver um outro caminho. Então, quando a gente fala do suicídio, a gente não tem como falar que é um sinal de fraqueza ou um sinal de coragem. É um sinal de uma dor muito profunda que essa pessoa sente, e por ela sentir essa dor tão profunda, dela não encontrar caminho mais para seguir a vida, pensar que não existe mais solução para aquela situação, e acaba ocorrendo o suicídio. Então, a prevenção, ela precisa sim ser falada cada vez mais, para que se possa cada vez mais auxiliar nessa prevenção do suicídio. Normalmente no jovem, o jovem ele tem um desenvolvimento que ele é mais impulsivo na adolescência, ele passa por mais tribulações. O adulto também da mesma forma. Mas como nós estamos falando nesse momento da prevenção do suicídio para os adolescentes, para os pré-adolescentes, nós vamos focar nessa prevenção. As questões sexuais são questões que também estão muitas vezes presentes para os adolescentes, e muitas vezes eles não têm condição de entender o que ocorre com eles, muitas vezes eles não têm condição de saber que caminho melhor tomar, muitas vezes não sabem que posição eles vão tomar perante a vida, perante o sexo, e muitas vezes parecendo que aquilo é tranquilo, muitas vezes não é. Então, esse é um dos sinais que a gente fala sobre a prevenção do suicídio, que são as questões sexuais. Outra prevenção do suicídio, outra questão que a gente precisa também ficar sempre observando são as pressões sociais. Muitas pessoas passam por pressões sociais. Todos nós passamos por pressões sociais. Só que muitas vezes esse adolescente, esse pré-adolescente, eles passam por essa pressão social de uma forma muito mais exacerbada e acaba acreditando que não existe mais também caminho para continuar. Por quê? E o que são essas pressões sociais, né? Muitas vezes, por exemplo, está ligado ao padrão de beleza. Muitas vezes esse jovem, esse pré-adolescente, ele tem uma forma de se portar, ele tem uma forma de se vestir, muitas vezes ele se acha o patinho feio do local onde ele vive, muitas vezes ele acha que é uma pessoa feia, que é uma pessoa que as pessoas não olham. Então, esses são algumas características que a gente começa a observar quando a gente está falando de prevenção. Então, conversar com esse adolescente, né? Por exemplo, quando a gente vai falar sobre as questões sexuais, o que nós precisamos falar com esse adolescente? Que as questões sexuais existem, mas que existe uma luz no final do túnel e que tudo pode ser resolvido e tudo pode ser conversado. Então, por isso, sempre, sempre e sempre, os pais precisam estar próximos desse pré-adolescente, desse adolescente, até para ter uma forma de conversar mais dinâmica, relacionado a questões sexuais desse jovem, desse filho, dessa filha, e que seja um diálogo aberto, um diálogo calmo, um diálogo tranquilo. Da mesma forma, as pressões sociais que ocorrem nesse jovem. Tem o padrão de beleza, como eu já falei, que muitos jovens eles acreditam que não são bonitos o suficiente para conquistar uma outra pessoa, e que a gente sabe que isso não tem nada a ver, não é a beleza que vai conquistar a outra pessoa, mas esse jovem, muitas vezes, ele não tem da maturidade para entender muitas coisas sobre a vida, e é sempre importante os pais falarem sobre isso com os seus filhos.
E essas pressões sociais, além de padrão de beleza, vão seguindo, por exemplo, quando a gente fala de vestibular. O vestibular também é um outro fator em que estressa muito os pré-adolescentes e os adolescentes. Os adultos muitas vezes não sentem essa pressão porque os adultos já passaram por isso e muitos adultos não passaram por isso e não têm a noção do quanto é estressante você estar no vestibular, você ter que provar que você precisa passar, que você precisa fazer uma carreira e que você precisa fazer um monte de coisa que muitas vezes você nem sabe se é aquilo que você quer. E nós sabemos que é óbvio que precisa se passar por uma condição dessa de uma forma que tenha um apoio atrás. Então, por exemplo, quando o adolescente ele vai procurar um vestibular para fazer um curso, né, a universidade para ele poder ir a essa universidade, é sempre interessante que tenha um acompanhamento dos pais bem antes, para saber até que tipo de curso que esse adolescente quer fazer, o que ele gosta mais na vida dele, e fazer com que esse adolescente ele tenha algumas situações em que ele possa conversar e que ele possa estar indo atrás do que realmente ele ama fazer. E além disso, quando a gente fala de vestibular, mesmo que ele escolha uma carreira que ele ame, que ele goste, uma carreira que ele pense ou talvez que seja bom para ele, também assim vai ser estressante, porque ele vai estar participando de um vestibular onde a concorrência ela é muito cerrada. Então, é um adolescente que ele praticamente ele fez 18 anos, praticamente ele está iniciando a vida adulta, ele já tem uma pressão muito grande. Então, precisa-se sim os pais ficarem sempre atentos com esse adolescente, sempre conversando com esse adolescente, sempre apoiando esse adolescente, sempre fazendo com que ele tenha esse momento, né, de estudo de uma forma mais tranquila, de uma forma que ele possa se organizar e que a família e as pessoas que estão à sua volta possam acrescentar esse padrão melhor de situação para que esse adolescente ele chegue no vestibular de uma forma mais tranquila, por mais que seja estressante, mas que ele tenha pelo menos conseguido ter algum controle junto com as pessoas que estão à sua volta. Fazer parte de um grupo também é algo que muitas vezes os jovens eles acabam acreditando que são colocados para fora, ou muitas vezes realmente são colocados para fora de determinados grupos, e isso causa muita ansiedade, pode causar muita angústia, causa uma depressão muito grande, e também existe índice de suicídio ligado à forma de como muitos jovens acabam acreditando não fazer parte daquele determinado grupo, e volto a dizer que é exatamente quando esse jovem não vê mais saída, não acredita que não tem como ter uma outra solução, e é exatamente por isso que a gente fala dessa prevenção do suicídio. Então, mais uma vez, os pais observarem esse jovem, como que ele está, se ele faz parte do grupo, quem são os amigos dele, os pais conhecem os amigos dos filhos, como que esses amigos são, para onde eles vão, que tipo de conversa eles têm, até para saber também que tipo de conversa o filho tem, a filha tem, como que eles se relacionam no grupo deles, se ele é bem aceito no grupo deles, e se não é bem aceito, por que ele não é bem aceito? Como esses pais podem auxiliar os seus filhos nesse sentido? E quando a gente fala de prevenção de suicídio, nem sempre é fácil identificar os sinais, porque são muitos sinais, cada pessoa reage de uma forma. Existem relatos de pessoas que se suicidaram e que antes disso elas estavam muito bem, estavam tranquilas, estavam conversando, estavam falando, participando de festa, e que foi para casa e depois se suicidou, e no dia seguinte as pessoas ficaram sabendo. Por quê? Porque a reação é essa. Existem outras pessoas que, de uma forma diferente, já começaram a dar determinados sinais, como ficar muito tempo num local só, não querer sociabilização. Então, cada pessoa ela vai reagir de uma forma. Por isso que nem sempre é fácil identificar os sinais. Outra coisa também que muitas vezes a gente ouve, quando as pessoas falam assim, ah, mas se a pessoa fala que vai se suicidar, ela não vai se suicidar. Isso é mentira. Isso não é assim que acontece. Muitas pessoas avisam sim que vão se suicidar e se suicidam. E muitas vezes as pessoas que estavam à sua volta acreditam que aquela pessoa estava brincando, que aquela pessoa estava passando
querendo mostrar alguma coisa, querendo mostrar, fazer com que as pessoas se percebessem que ela estava lá, e quando as pessoas percebem, essa pessoa realmente se suicidou. Então, é uma outra forma também que a gente precisa observar, porque existem vários sinais, cada pessoa tem um sinal diferente, cada pessoa age de uma forma. E nós precisamos sempre ficar atentos às pessoas que nós convivemos, como essas pessoas estão. E quando a gente fala, né, dos pais, quando a gente fala dos adolescentes, dos pré-adolescentes, cada vez mais esses pais ficarem mais próximos dos adolescentes, para entender como eles estão suportando a vida, o que respaldo eles estão precisando para auxiliar nesse suporte da vida. Porque não é simplesmente tirar esse jovem, tirar esse pré-adolescente, esse adolescente da problemática da vida. Não é nesse sentido que nós falamos na área da psicologia, mas nós falamos sim no processo de que auxiliar esse adolescente, esse pré-adolescente, para que eles consigam passar por essa situação de uma forma mais organizada, de uma forma mais completa, de uma forma que eles consigam identificar onde eles precisam mais fortalecer, onde eles precisam mais entender sobre aquela situação e, ao mesmo tempo, que eles tenham pessoas ao lado para darem esse suporte. Então, é muito importante também que, se os pais notem que não estão conseguindo falar com os seus jovens, não estão conseguindo identificar de onde vem aquela tristeza, aquela melancolia, ou de repente uma alegria exacerbada, ou algo que fica muito atípico do dia a dia e que é uma constância. Então é muito interessante que os pais procurem sim os profissionais da área da saúde para poder auxiliar, que procure psicólogos, que procure psiquiatras, médicos que estejam voltados também a lidar com a adolescência. E assim, nós podemos cada vez mais fazer uma prevenção, onde tenha um trabalho multidisciplinar, onde mais de um profissional da área da saúde possa estar atuando para observarem juntos o que está acontecendo com aquele jovem, com aquele pré-adolescente. E segundo a Organização Mundial da Saúde, quando se identifica esses sinais, a prevenção do suicídio ela é tão importante que a cada 10 jovens se faz uma prevenção, 9 jovens conseguem viver. Então, é muito grande quando se fala de prevenção, quando a gente fala de auxiliar esse jovem para que cada vez mais ele tenha uma condição de entender as situações que ele passa, ele estar sendo auxiliado pelas pessoas que estão à sua volta. Lembrando sempre que cada um vai ter a sua personalidade, cada jovem vai ser de uma forma, cada jovem, cada pessoa ela é única, então cada pessoa vai ter um determinado tipo de padrão de comportamento. E quando a gente convive com as pessoas, quando a gente convive com o pré-adolescente, com o adolescente, mesmo com o adulto, a gente identifica determinados padrões em que faz parte daquela pessoa. E quando aqueles padrões eles não fazem parte, ou eles estão estranhos, ou a pessoa começa a modificar, é hora das pessoas que estão à sua volta começarem a observar o porquê daquela mudança de padrão, mas observar no sentido de auxiliar, de chegar nessa pessoa, de conversar com essa pessoa. Existem algumas formas de falar que são formas verbais indiretas, que podem estar indicando que essa pessoa ela pode estar pensando em alguma forma de suicídio. Então, para a prevenção, é muito importante que os pais, professores, estejam sempre atentos quando, de repente, é um pré-adolescente ou um adolescente que, em qualquer discussão, em qualquer situação em que ele se sente desconfortável, ele começa a falar que, por exemplo, se isso acontecer novamente, eu vou acabar com tudo. Então, pode ser uma forma de estar observando o que ele quer falar com isso. Ou, por exemplo, eu não aguento mais essas coisas que acontecem, eu não aguento mais isso, mas de uma forma em que ele repita várias vezes isso, em várias situações durante o dia, em várias situações
que muitas vezes, normalmente não deveriam ser estressantes e acaba sendo estressante para esse jovem. Ou então, por exemplo, quando o jovem fala assim, ah, você sentirá saudades quando eu partir. E muitas vezes a gente ouve até muitos adultos falando isso, né? Mas a gente precisa observar se essa fala, ela é uma fala do momento, simplesmente falou isso numa hora de brincadeira ou numa hora que estava num momento de estresse, ou se é uma fala que ela é contínua, é uma fala como se fosse um alerta, como se essa pessoa, se esse adolescente, pré-adolescente, ou muitas vezes um adulto, quisesse dizer, né, o que ele vai fazer indiretamente. Então, por isso que a gente fala que são formas verbais, formas indiretas de estar colocando, né? Outras coisas também é, por exemplo, estou cansado da vida, eu não aguento continuar, ou, por exemplo, tudo ficará melhor depois da minha partida. Isso é muito assim, é interessante que tem pessoas que falam isso a vida inteira, mas elas falam por falar, a forma delas, vamos dizer assim, se expressarem. Mas a gente nota que existem pessoas que não, existem pessoas que de repente nunca falaram assim e de repente elas começam a falar. Então começa a se ter que observar, porque é uma forma atípica, é uma forma que não é corriqueira. E muitas vezes essa pessoa começa, em qualquer discussão, começa a dar indícios disso. Então também é uma forma de se observar para a prevenção do suicídio. Outra forma também que se ouve muito do que é relatado é, por exemplo, eu não sou mais quem eu era. Então, muitas vezes, assim, né, esse jovem ele acaba acreditando que ele não tem mais condição de um monte de coisa, ele não tem mais condição de viver. Imagina, um jovem, um pré-adolescente, um adolescente, tem uma vida aí pela frente, né? Então, acredita que já não tem mais condição de estar vivendo, né? Então, muitas vezes, é importante também que se observe essa fala. Outra fala também, né, comum da iniciação suicida é quando o jovem, adolescente ou mesmo adulto fala algo como se fosse parecido com isso. Logo você não vai precisar mais se preocupar comigo, ou eu vou embora, alguma coisa assim. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas vai embora para onde? Ah, eu vou embora, eu vou sumir, vou sair desse planeta. Então, algumas situações a gente começa a observar que são sinais que estão sendo dados e que precisam ser observados, precisam ser auxiliados. E por isso que eu falo, se os pais não têm condição de estar auxiliando ou ficam preocupados em estar auxiliando, precisam sim procurar o auxílio de um profissional para que possa estar sendo auxiliado. Ou muitas vezes também ouve-se falar assim, ah, ninguém mais precisa de mim, ninguém mais gosta de mim, eu não sou necessário nessa casa, as pessoas não querem mais saber de mim, ou muitas vezes comentando com os amigos, olha, eu não, eu sei que se eu sumir, ninguém na minha família vai identificar que eu sumi, muitas vezes nem vão perceber que eu sumi. Então, quando essa fala é uma fala que ela começa a ser muito corriqueira, quando é uma fala que ela começa a fazer parte do dia a dia, é importante sim que os pais fiquem atentos, que os professores fiquem atentos, e quando essa fala é em adulto, que as pessoas que convivem com esse adulto também fiquem atentos a essa exposição que muitas vezes essa pessoa joga essa forma de falar como se fosse um aviso do que vai fazer, mas sem falar do que vai fazer. Ou, por exemplo, quando diz assim, ah, eu sou um fracasso, eu sou inútil, essa vida já não tem mais sentido. Muitas vezes as pessoas têm que observar se isso é uma brincadeira, ou se essa pessoa ela está falando, ela está dando um aviso, ou se de repente essa pessoa ela de repente começa a entrar num estresse profundo, numa ansiedade profunda. Então é sempre bom procurar um auxílio profissional antes que a coisa fique de uma forma que já não dê tempo de fazer nada. Então a prevenção do suicídio ela serve para isso, para a gente observar as coisas que vão acontecendo, junto com as pessoas que nós amamos, junto com as pessoas que estão conosco, junto com aquelas pessoas que muitas vezes nós vivenciamos o nosso dia a dia para auxiliar nessa prevenção. E isso é muito importante. O que é muito importante também, depois que observe todos esses sinais e que de repente os pais acreditem que alguma coisa está errada com esse adolescente, com esse filho, é importante que os pais conversem com os seus filhos. E como eles vão iniciar essa conversa? Como eles vão conversar com esse jovem?
Primeiro que precisa ter certeza, e quando não tem certeza do que está acontecendo, é sempre melhor perguntar para esse jovem: você está com algum problema? Está acontecendo alguma coisa na sua vida? Eu só quero que você saiba que eu sou seu pai, que eu sou sua mãe, eu só quero que você saiba que eu estou aqui para te ajudar e que eu te amo muito. E o que você precisar, você pode contar comigo. Eu só quero que você saiba que eu estou aqui, do seu lado, para o que der e vier. Então, se você tiver algum problema que você quer compartilhar comigo, pode conversar e pode falar para mim que nós vamos sentar e vamos conversar. Então é importante que também quebre esse tabu, que quebre esse medo de conversar com os filhos. Muitas vezes os pais não sabem como eles vão falar com os filhos, eles não sabem como vão chegar nesse adolescente, no pré-adolescente. Muitos pais ficam preocupados que vão chegar e de repente o filho vai ser grosseiro ou o filho vai falar alguma coisa que eles não vão gostar de ouvir. É necessário que tenha muito antes disso aquele limite do filho ter um limite de conversar com o pai, conversar com a mãe, mas ao mesmo tempo que tenha dentro disso a confiança de que ele pode falar o que ele quiser, que ele vai passar por vários problemas na vida e que falar também para esse adolescente, para esse adolescente, que tudo na vida tem como ter uma solução. A gente passa por vários problemas e que muitas vezes a gente passa por determinados problemas que a gente precisa sim do auxílio de uma pessoa. Outra coisa que também é muito importante é não minimizar os problemas dos adolescentes, que é algo que os adultos fazem muito. É acreditar que porque é adolescente, então isso que ele está passando não é uma coisa séria, ou é uma coisa, ou de repente é uma brincadeira, é algo que não tem importância. Porque eles têm sentimentos, todos nós, seres humanos, temos sentimentos, todos os seres vivos têm sentimentos. Então, por que que nós não temos a conscientização de identificar que o outro, sim, pode estar com uma dor muito grande? E se fosse com nós? E se os pais se colocarem, de repente, no lugar desse filho, dessa filha, como eles gostariam de ser tratados? Isso é algo também que é muito importante, porque muitas vezes, e é muito natural, que a gente em determinada, a partir de determinada idade, a gente esqueça como foi a nossa adolescência, como foi a nossa infância. E é sempre bom a gente, nesses momentos, também recordar da nossa adolescência, recordar da nossa infância. Como que nós éramos, o que que nós queríamos naquele momento que algum adulto falasse para a gente, que algum adulto auxiliasse. Em quantos momentos nós, como adolescentes, não passamos por situações em que não tinha ninguém lá do lado para de repente dar uma palavra, para de repente falar alguma coisa de alguma situação que a gente se colocou e que não sabia como sair naquele momento. Então, por isso é muito importante que os pais estejam próximos desse adolescente e que sempre estejam falando o quanto eles amam esse filho, enquanto eles amam essa filha, o quanto eles estão lá para auxiliar. Porque muitas vezes também os pais acreditam que se o filho ou a filha crescer, eles não precisam mais falar que amam, eles não precisam mais falar que estão lá perto, porque eles sabem, se eles moram juntos, eles estão perto. Mas nem sempre na prática isso acontece. Nem sempre na prática é isso que o adolescente espera. E muitas vezes o adolescente ele fica tão perdido naquela situação em que ele está de tantas mudanças de vida, tantas mudanças de rumo, mudanças sexuais, mudanças de comportamento, mudanças que ele precisa entender muito rápido para a vida, que muitas vezes ele não consegue identificar o melhor caminho. Então é sempre bom os pais estarem próximos o mais perto possível e não ficarem acreditando que muitas vezes falar, por exemplo, de assuntos tabus é algo que não vai adiantar nada. Adianta sim, e muitas vezes tem uma prevenção muito grande, inclusive de salvar vidas, porque nós podemos sim salvar muitas vidas que muitas vezes estão ali acuadas, estão com medo, estão sem falar nada, e muitas vezes são essas vidas que, se a gente não chega a tempo como pais, como educadores, como professores, e muitas vezes vidas de adultos também que estão à nossa volta, muitas vezes a gente não chega muitas vezes a tempo disso, já vai ser muito tarde para poder auxiliar essa pessoa. E outro ponto também que eu gostaria de colocar é que muitos pais que sofreram com a perda dos seus filhos sentem-se muito culpados.
Então é muito importante que esses pais trabalhem essa culpa, que identifiquem quantas vezes sim eles acertaram, quantas vezes eles estiveram junto com seus filhos, e que errar faz parte do ser humano. E ninguém vai passar a vida inteira sem errar. Nós vamos errar e nós vamos acertar muitas vezes, nós vamos entender muitas vezes as situações que são, muitas vezes para os pais são novidades, porque ninguém conversou muitas vezes com esses pais durante a infância, durante a adolescência. Só nós lembrarmos da nossa infância, da nossa adolescência. Quem de nós teve alguém, algum adulto que conversou com a gente sobre suicídio? Muito raramente você vai encontrar alguém que tinha um adulto do lado que perguntava, você realmente está bem? Olha, se você quiser alguma coisa, eu estou aqui com você, eu te amo, fique tranquilo, meu filho, minha filha, eu estou aqui para te auxiliar de verdade. Se você tiver algum problema, pode me procurar, a gente senta e conversa, tenha confiança. Então, essas situações são situações que pouquíssimas pessoas passaram na adolescência. E hoje, cada vez mais, nós vemos que com a psicoeducação, com a forma da psicologia educacional, está passando cada vez mais informações para a sociedade, nós vemos que cada vez mais as pessoas agora começam a ter novas ferramentas para entender como que funciona o próprio processo da psique, como funciona o próprio processo de entender-se como ser e como utilizar as ferramentas para que possa auxiliar-se e auxiliar as pessoas que estão à sua volta, e muitas vezes essas pessoas são os seus próprios filhos, as suas próprias filhas, e quando adultos, muitas vezes são aquelas pessoas queridas que estão à nossa volta. Então, a prevenção ao suicídio se faz, sim, muito necessária. E nós estamos no mês de prevenção ao suicídio. Então, quanto mais nós entendermos, quanto mais nós formos atrás de fontes fidedignas, quanto mais nós entendermos do assunto e sabermos como nós podemos conversar com os nossos jovens, com as pessoas que estão à nossa volta, mais nós vamos estar auxiliando como sociedade na prevenção do suicídio.